IPCA mais 6% ao ano é realmente imbatível? Fala, suas belezas, Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária. E nesse vídeo eu quero basicamente compartilhar duas coisas com vocês. Primeiro, por que o Tesouro IPCA, quando está pagando acima de 6% ao ano, é um dos melhores investimentos que a gente tem disponível, mas ao mesmo tempo, quais são os 3 cuidados que você precisa ter ao tomar a decisão de fazer esse investimento? Porque dependendo da maneira que você pode fazer, até perder dinheiro é possível, tá? Então, assista esse vídeo até o final para você entender as vantagens e principalmente os cuidados que você precisa ter. Estou falando sobre isso porque nas últimas semanas, o Tesouro IPCA, tanto com juros semestrais quanto com os sem juros semestrais, eles estão oferecendo taxas acima de 6% ao ano. No momento da gravação desse vídeo, até peguei aqui para separar, alguns deles estavam chegando a oferecer acima de 6,2% ao ano. E por que isso é bom? Primeiro que, historicamente, até teve uma matéria recente da Infomoney que fez um levantamento dos últimos 10 anos e foi descoberto que nos últimos 10 anos, em apenas 24% das vezes, o Tesouro IPCA estava oferecendo taxas acima de 6% ao ano. Então, a gente já dá para ver que, pelo menos nos últimos 10 anos, essa é uma taxa difícil de encontrar. Você não encontra ela com tanta facilidade. Isso só aconteceu em 24% das vezes, tá? Então, em algumas vezes ele estava nesse patamar ou maior e em 76% das vezes estava abaixo de 6% ao ano. Então, por aí já dá para tirar, beleza. Essa é uma rentabilidade que, via de regra, está acima da média. E o que é que comprova que ela está acima da média? Quando a gente pega nos últimos 10 anos e compara a rentabilidade de um ativo hipotético que teria rendido IPCA mais 6% ao ano, e a gente compara com Bolsa, com o CDI, que é o que segue a taxa Selic, e também até mesmo com o IMAB, que é uma cesta de títulos públicos que seguem o Tesouro IPCA, ou seja, uma cesta de títulos públicos que investem no Tesouro IPCA. Se a gente comparar esses quatro classes de ativos, a gente chega à seguinte conclusão, mostrando o gráfico aqui para vocês agora, tá? Nesse período dos últimos 10 anos, o CDI rendeu 142,33%. Depois veio o Ibovespa, que rendeu 145,30% nesse período. Então, o Ibovespa, nos últimos 10 anos, rendeu até um pouquinho acima do CDI. E aí, depois vem o IMAB, que é essa cesta de títulos formados por Tesouro IPCA sendo investido ao longo de todo esse tempo, com taxas voláteis acima e abaixo dos 6%. Então, o IMAB rendeu 198,10% nos últimos 10 anos. E um IPCA mais 6, nos últimos 10 anos, teria rendido 213,73%. Primeiro de tudo, quais as conclusões que a gente pode chegar em relação a isso? Aqui nos últimos 10 anos, quando a taxa de juros estava mais controlada e o Tesouro IPCA, na maior parte do tempo, estava pagando abaixo de 6%, que não foi o que aconteceu, por exemplo, no começo dos anos 2000, então levando só em consideração esse período mais recente, esses últimos 10 anos, dá para ver claramente que o Tesouro IPCA quando ele estava pagando 6 ou mais, acima de 6% ao ano, foi de fato um excelente investimento. Nada superou um investimento que pagou IPCA mais 6% nos últimos 10 anos. Pelo menos aqui no mercado brasileiro, quando a gente fala de índices, nada superou. Então, fica bem claro por que tanta gente está falando sobre isso. De fato, é um retorno muito acima da média, tá? E principalmente quando a gente está falando de renda fixa. Então, de fato, é um retorno que não chega a ser imbatível, porque alguns ativos individuais tiveram um desempenho melhor. Se pegar alguns fundos imobiliários pontuais, ou mesmo algumas ações pontuais dos últimos 10 anos, VEG, Raia Drogasil, alguns exemplos pontuais, você vai ver que tiveram ativos individuais que tiveram desempenho. Mas quando a gente fala de uma carteira diversificada, ou mesmo de índice, é um retorno muito bom para um risco reduzido. A gente está falando de um ativo de renda fixa. Então, de fato, é um excelente ativo. Isso não significa que você deve investir apenas nele. Na verdade, existem 3 cuidados que você precisa ter. O primeiro deles, que eu vejo muita gente falando, investe no IPCA mais 6, que é barbada, não tem medo, não tem erro, mas não ressalta que existe uma questão. Quando você adquire um título público, que está pagando uma taxa de 6,2 mais IPCA, o preço daquele título é dado pela marcação a mercado. Rafael, o que é marcação a mercado? Não vou explicar tecnicamente exatamente o que é, mas o que eu posso deixar claro para vocês é o seguinte,
Que a marcação a mercado significa que se essa taxa, você comprou ele numa taxa boa, 6,2, mas se essa taxa continuar subindo nos próximos meses, por qualquer que seja a questão que o Tesouro precisar oferecer taxas mais altas para as pessoas continuarem investindo em títulos públicos, se essa taxa continua subindo, o preço vai continuar caindo. Isso significa que, mesmo que você comprando a uma taxa boa de 6%, se essa taxa subir para 6,5% ou para 7% nas próximas semanas ou meses, o preço que você paga em relação ao preço que você pagou vai cair. Ou seja, o preço vai ficar mais baixo. Então, aquele ativo que você comprar vai desvalorizar durante um determinado período de tempo. Ah, Rafael, mas eu estou comprando pensando em segurar até o vencimento. Aí não tem problema. Você vai ter a taxa que você contratou corrigida pelo IPCA. Comprei o Tesouro IPCA 2045 a uma taxa de 6,2% mais IPCA. Você, lá em 2045, vai ter 6,2% ao ano, mais a variação do IPCA do período. Mas o que acontece é que muita gente compra para tipo assim, não, Rafael, vou comprar para especular, vou comprar para vender lá no próximo ano. Se a gente passar os próximos 12 meses num período conturbado, em que essa taxa continue nesse patamar ou mesmo aumente, você vai ter rentabilidade negativa. Então, a marcação a mercado pode fazer com que você sofra com esse investimento e com que você até perca dinheiro, mesmo fazendo um investimento que, historicamente, comprovadamente é bom. Contanto que você saiba o momento de entrar e o momento de sair, ou que você invista nele para segurar até a data de vencimento do título que você comprou. Esse é o primeiro cuidado que você tem que ter. O segundo cuidado que você tem que ter, que também eu vejo pouca gente falando, é que o pessoal toda vez que fala, não, compra o Tesouro IPCA, o pessoal só fala do Tesouro IPCA mais 2035, 2045, aqueles títulos que não pagam cupons semestrais. Eu vejo pouquíssima gente falando sobre, não, compra o Tesouro IPCA com os juros semestrais 2035. Pouca gente fala sobre isso. Mas qual o cuidado que você tem que ter? É que esses títulos que não pagam cupons, que é o Tesouro IPCA 2045, por exemplo, 2035, esse título que não paga cupom, ele é mais volátil do que aqueles que pagam cupons. Ou seja, o preço deles sofre variações maiores com as mudanças de taxa, tanto para cima quanto para baixo. Então, se você quer especular, não, eu vou entrar nesse título porque eu quero especular, eu quero ganhar o máximo de dinheiro possível. Pode ser o maior ganho possível, pode também ser a maior perda possível. Então, se você quer entrar, mas não está tão seguro em relação a como funciona essa oscilação de preços, o Tesouro IPCA com juros semestrais, esse tipo de título é menos volátil. De modo que, se você entra nesse título pensando em vender antes do vencimento, você pode não ter um ganho tão alto assim, mas dificilmente você vai ter uma perda tão grande em relação aos títulos que não pagam cupons. Por eles serem menos voláteis, eles são menos arriscados, e isso pode te trazer uma proteção um pouquinho maior, mais uma vez ressaltando, se você não está pensando em segurar eles até a data de vencimento. Se você está pensando em segurar ele até a data de vencimento, tudo bem, você pode escolher ou um ou outro. Eu tenho uma preferência específica, mas não é o motivo não é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, né? Eu já falei até sobre isso num vídeo mais recente. Se eu estivesse começando a investir do zero, como eu começaria, então só dá uma olhada lá nos outros vídeos do canal. Mas esse é o segundo cuidado que você tem que ter. E o terceiro cuidado, que também é uma coisa que eu vejo muita gente super empolgada quando aparece IPCA mais 6, simplesmente diz, não, beleza, renda variável não serve mais para nada. Eu vou investir agora só em renda fixa. E o terceiro cuidado é justamente isso, e talvez seja o cuidado mais importante que você precisa ter. O fato de estar acontecendo essa taxa não significa que você deve evitar a renda variável. Eu diria até que pelo contrário. Porque quando a renda fixa está pagando essas taxas maiores, ou seja, está te oferecendo rentabilidades maiores, isso significa também que existe mais prêmio de risco na renda variável. Ou seja, quando a renda fixa está com taxa mais alta, isso castiga a renda variável, deprecia a renda variável. Em outras palavras, bons ativos estão sendo vendidos agora por preços mais baixos. Então, existem boas oportunidades quando você sabe pincelar aqueles bons ativos, aqueles bons fundos imobiliários, boas ações, depende do seu momento. Se já começou, se você ainda não começou a investir em renda variável. Então, quando o Tesouro está oferecendo taxas tão atrativas assim, não é o momento de você evitar a renda variável. É o momento de você seguir investindo de maneira balanceada, mas sabendo que vão existir boas oportunidades de ambos os lados. E por isso que eu gosto sempre de falar, eu não apenas recomendo, mas até incentivo que as pessoas investam em renda variável quando elas sabem o que estão fazendo. Se você não tem nenhum conhecimento sobre renda variável, o primeiro passo que você deveria dar era pelos fundos imobiliários. Por que eu falo sobre fundos imobiliários? Porque, apesar de serem ativos de renda variável, eles têm um comportamento meio que
híbrido. Não estou querendo dizer que é um ativo de renda fixa, é um ativo de renda variável. Mas eles não têm tanta volatilidade, tanta variação de preço quanto o mercado de ações. Os fundos imobiliários, via de regra, eles oscilam menos, tanto para cima quanto para baixo. Então eu acho que é aquele primeiro passo ideal para quem quer começar na renda variável. Começa pelos fundos imobiliários, depois que você entende um pouco mais sobre a volatilidade, pagamento de rendimentos, começa a receber seus dividendos mensais, você pode, já entendi esse mercado, eu posso ir para as ações, e aí você fazer investimentos um pouco mais sofisticados, digamos assim. E caso você ainda não invista, ou mesmo já invista em fundos imobiliários, mas não sabe muito bem o que você está fazendo, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário, o link para uma aula 100% gratuita sobre fundos imobiliários, para você entender tudo sobre como avaliar a qualidade desses ativos, o fluxo de rendimentos, os melhores ativos, os ativos que têm não só mais qualidade, mas mais potencial para te gerar retorno no longo prazo. Então essa aula está aqui embaixo, mais uma vez, na descrição do vídeo, eu também vou deixar ela no primeiro comentário. Só clicar lá, não tem que se inscrever, cadastrar e-mail, absolutamente nada. É só clicar lá, entrar e assistir um vídeo. Eu tenho certeza que você vai saber muito mais, vai se sentir muito mais seguro para investir em fundos imobiliários, ou seja, para dar aquele primeiro passo além da renda fixa, aquele primeiro passo na renda variável, tá? Então, se você tiver ficado com qualquer dúvida em relação a esse vídeo, em relação ao Tesouro IPCA, em relação a essas taxas, ao momento de investir, só deixar um comentário aqui embaixo que a gente vai se falando, e não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Então, se inscreve aqui no canal e toca também no sininho para ativar as notificações e assim você ser avisado sempre que um novo vídeo for liberado e mais importante até, tão importante quanto também, clica no joinha, tá? Clica no gostei, que é uma maneira de você mostrar para o YouTube que esse vídeo é legal, para que ele possa recomendar para outras pessoas assistirem também. É isso. Esse vídeo fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.